Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade à apostila 1 de vocês, referente à segunda avaliação. Lembrando que o material de estudos amazônicos não está no livro de vocês, por se tratar de história regional, mas está naquela apostila que foi enviada para todos vocês, tá certo? Então, na aula de hoje, nós trabalharemos as páginas 5, 6, 7 e 8, referente ao capítulo 2, Brasileiros e Portugueses, conflitos de afirmação. Na aula passada, nós trabalhamos o processo de independência do Brasil e começamos a pensar o porquê o Pará só vem aderir a essa independência quase um ano depois do processo de independência do Brasil. Para compreendermos melhor mais alguns aspectos que explicam a adesão tardia do Pará à independência, precisamos refletir sobre alguns grupos sociais que lutaram por espaço político e econômico em meio a esse processo. Iniciaremos falando sobre os chamados portugueses de Portugal. Desde o início da colonização, as pessoas pertencentes a esse grupo de portugueses de Portugal era quem obtinham grande parte dos postos administrativos e militares mais importantes. E eles geralmente representavam os interesses metropolitanos na colônia, só que também defendiam seus próprios interesses. Muitas das vezes, esses portugueses utilizavam desses postos administrativos e militares para se favorecerem e assim enriquecerem. No entanto, vale lembrar que não bastava apenas ser nascido em Portugal para obter esses privilégios, né? Pois existiam portugueses pobres, degredados e soldados que viviam nas colônias sem as mesmas oportunidades dos que eram próximos à coroa. Assim, para conseguir um cargo importante na colônia, se dependia de relações pessoais com sujeitos influentes na corte portuguesa. Essas relações pessoais geralmente garantiam proteção e solidariedade. Sem elas, uma pessoa enfrentava muitas dificuldades. Elas geralmente valiam para quase tudo, e principalmente para se conseguir qualquer coisa dos governos. Como, por exemplo, para alguém ser indicado para ocupar um cargo relevante na colônia, era necessário solicitar que alguém influente fizesse parte de suas relações e tivesse alguma influência no governo, assim facilitando para que essa pessoa
conseguisse um cargo. Desse modo, na Amazônia, a distribuição de cargos públicos seguia essa mesma regra, e os favorecidos, em geral, eram os portugueses de Portugal, que eram ligados às famílias nobres. Em meio a isso, vamos ver agora como se deu a formação da elite colonial. Lembrando que entre os portugueses haviam também agricultores e comerciantes que controlavam o comércio de exportação e importação. E na Amazônia, esse grupo não foi muito abalado com a transferência da família real para o Rio de Janeiro, já que a região manteve vínculos muito mais próximos com Portugal do que com as próprias capitanias do Sudeste. No entanto, esse grupo que compunha a formação da elite colonial não era composto por pessoas iguais. Os funcionários, os militares, os donos de terra e os comerciantes não tinham exatamente os mesmos interesses e nem todos eram portugueses nascidos no reino. Entre eles também haviam alguns brasileiros que eram ricos. Porém, mesmo essas pessoas com interesses diversos tinham um fator que os unia, que era o interesse pela manutenção de seus privilégios. E foi por essa razão que esse grupo posicionou-se contra os movimentos que defendiam a independência em relação a Portugal. E no Grão-Pará, eles conseguiram retardar, como a gente viu anteriormente, por quase um ano, a adesão à independência. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os sujeitos que eram conhecidos como brasileiros. Na verdade, eles eram portugueses nascidos no Brasil. Por isso, também eram chamados de portugueses do Brasil. Na teoria, os brasileiros deveriam ter os mesmos direitos dos portugueses de Portugal, uma vez que a única coisa que mudava entre eles era o local de nascimento. Contudo, aos poucos, os brasileiros, principalmente aqueles que tinham mais dinheiro, foram percebendo que a coroa não os tratava da mesma forma que tratava os portugueses. Uma vez que, para eles alcançar um importante cargo público, por exemplo, não era comum, como era para os portugueses de Portugal. No início do século XIX, os brasileiros formavam um importante contingente populacional em toda a colônia. Na Amazônia, o grupo de brasileiros, em geral, era constituído por médios e pequenos proprietários rurais e urbanos, comerciantes e profissionais liberais. E estes reclamavam dos privilégios concedidos
aos portugueses e das poucas oportunidades que eles tinham de participar da política local. Como a gente consegue perceber na imagem, as características dessas populações, as características físicas, eram bastante variadas. No Grão-Pará, haviam também uma enorme população formada por indígenas e mestiços. Grande parte deles eram pobres e sem propriedades. E essas populações não tinham as mesmas oportunidades que os portugueses natos. Vale lembrar aqui que na sociedade do antigo regime, indígenas e mestiços estavam abaixo dos portugueses brancos, tanto os de Portugal quanto os do Brasil. E isso nos faz refletir que esse grupo não era composto por pessoas que tinham as mesmas necessidades. Contudo, por diferentes motivos, eles desejavam que mudanças ocorressem. E esses grupos, aos poucos, passaram a ver a independência do Brasil como uma oportunidade de alterar suas vidas. E no Grão-Pará, eles lutaram pela adesão da província ao movimento separatista de 1822. Bom, com isso, nós finalizamos o capítulo 2 da apostila. E eu deixo como atividade para vocês uma pesquisa, no qual vocês vão pesquisar as principais sociedades que foram responsáveis pela formação da sociedade brasileira.